A presença hoje de um especialista num tema que é sempre relevante, marketing. Eu vou falar com o consultor de marketing, professor de marketing, Eurípides Pedrinha Filho. Eurípides, você é um cara que está muito antenado normalmente com essa coisa do marketing, desbastou a minha ignorância a respeito do assunto com um neologismo inesquecível, clientar. Clientar. Há anos isso já, né? Isso já tem um tempo. Apesar de ser tão novo. E agora, como um profissional que se sabe atualizado, conectado, plugado, como é que você está vendo essa questão do advento do chamado marketing 4.0? Olha, vejo com muito bons olhos. Eu acho que cada vez mais o marketing é colocado em pauta e a evolução dele 1, 2, 3, 4.0 vem demonstrando a importância dele estar mais próximo do cliente, dele ser mais interativo, dele usar os meios digitais para trazer o cliente ainda mais para o foco. O momento do marketing eu vejo com muitíssimo bons olhos. Como via de regra, para mim, a única ressalva que eu vejo nessa etapa da história do marketing é a instrumentalização excessiva. O quanto que as pessoas estão confundindo o pensamento do marketing com o fazejamento do marketing. E muitas vezes se colocam como exploradores de uma ferramenta e não de um conceito que é muito mais amplo. Operadores, na verdade, né? Operadores. Não que seja simples, não que seja fácil, não que seja de domínio público. Mas é uma operação. Eu acho que o marketing é uma etapa anterior do pensar, do clientar. Eu acho que uma fórmula de marketing que o cliente não faz parte tem erro na equação. Então vamos pensar assim, quando você fala clientar, você está falando sempre na perspectiva do cliente ou no valor efetivo que se entrega ao cliente? A perspectiva do cliente sempre envolve o valor que ele recebe, porque quando não há o valor entregue para o cliente, ele muda de perspectiva. E muda de fornecedor também. Exatamente por isso, exatamente por isso. Desde os primórdios, se você for lá atrás, as primeiras formulações de Kotler, os primeiros rabiscos de Drucker, marketing é o ato de fazer um cliente, inovar e satisfazer clientes, entregar valor para o mercado. Suprir necessidade. Isso sempre teve envolvido com marketing. E quando eu uso o clientar, eu coloco como verbo, ação. Então o marketing tem que ser trazer o cliente para dentro da equação, trazer a visão do cliente para a formulação do negócio e transformar isso em ação. Como disse antes, se o cliente não faz parte da fórmula, a equação está errada. E muitas vezes a gente vê no afã da ação, a gente vive numa era de que feito é melhor do que perfeito, umas frases feitas que não se aplicam a tudo. Nem sempre feito é melhor do que perfeito. Depende muito de quem está fazendo. Mas quando você parte muito para esse fazejamento, muito para a ação, você corre um risco de sucumbir o pensamento. E acaba aplicando métodos, aplicando técnicas, aplicando ferramentas. Sem efetividade. Uma hora certa. Mas tem uma frase que eu acho ótima, ela não é minha, mas eu acho ótima. Mesmo um relógio parado a certa hora 2 vezes por dia. Ou seja, como a internet te oferece uma escala muito grande, faça algo. Fale com milhões de pessoas. Uma hora se acerta em alguém. Mas eu acredito que o marketing em si, o clientar em si, ele passa por propor valor real o tempo todo ao seu cliente. E não apenas criar canal para uma venda. Isso é um pedaço, tem uma ponta de vender. Mas quando a gente fala de marketing, do 4.0, se você olhar a evolução natural do marketing, ela traz para a gente a questão da proposta de valor e da construção desse valor com o cliente por meio da interação das plataformas digitais. Isso é o que a gente está vivendo hoje. E isso eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais. Não tem uma fórmula pronta, Eustáquio. Pois é, mas olha bem, a gente evoluiu de uma visão muito do marketing centrado no produto, na excelência do produto, depois na idiosincrasia do consumidor, depois adquiriu dimensões mais amplas, e agora a questão é a seguinte, os velhos pilares dos 4 P's foram revogados? Eu acredito que não. Eu acredito que, tirando uma outra ruptura ou descoberta que deu uma grande guinada na humanidade, o conhecimento ele se sobrepõe continuamente. Em camadas, né? Em camadas. Nós ainda precisamos organizar a nossa entrega de modo a ter um produto, um serviço, um bem que carregue um valor ao nosso cliente. A gente ainda precisa organizar isso com uma fórmula de monetização inteligente, ou seja, um jeito de eu amealhar dinheiros, mas entregando valor para que o cliente perceba isso.
Olha quantas fórmulas nós temos hoje, quantos produtos grátis que dão dinheiro, quantos produtos grátis que tem venda complementar, que é o freemium, o pay-per-use e várias outras fórmulas novas que nós temos de monetização. Mas isso ainda é o P de preço, isso ainda tem que ser distribuído. A maior dificuldade de toda empresa de produto ou serviço ainda é distribuir. Veja quantos aplicativos nós temos dentro das lojas de apps dos telefones, quantos não chegam a lugar algum. Estar disponível não é estar sendo distribuído de modo ou correto. sendo comprado. Ou sendo comprado. O P de praça continua como você fará para estabelecer um canal de venda do seu produto com o seu cliente. E a promoção continua sendo promoção, com novas ferramentas, com novos recursos. Mas é a promoção. Mas ainda é essencialmente promoção. E você lembra que promoção de vendas, né? Você tem desde a venda pessoal, a relações públicas, a ação de PDV, a merchandising, são cerca de 45 itens nominados que compõem o espectro da promoção de vendas. Isso é gigantesco e isso ainda foi escrito antes da versatilidade do digital e do mobile. A presença hoje é de Eurípides Pedrinha Filho, professor e consultor de marketing. Voltamos já. Voltamos com a presença do professor e consultor de marketing Eurípides Pedrinha Filho. Eurípides, você mencionou a perenidade, embora travestida de novos aspectos, novos modelos, mas a permanência da estrutura elementar do marketing calcada no produto, no preço, na promoção e no ponto. O ponto muda. O ponto muda, agora não? mudou completamente, né? O ponto onde você fazia a entrega do produto agora é o lugar de... Talvez você... Não, desculpa, o ponto onde você vendia o produto talvez seja o local onde você fazia a entrega do produto. A venda está rolando em outro canal, não? Você veja que a base central do meu argumento, da minha opinião, do que eu sinto com relação ao marketing, eu traduzo com o clientar mesmo, o cliente na equação. Há vários nomes da moda hoje, mas tem um que explica bem a questão do ponto. Omnichannel, omni, em Vários todo canais. lugar, vários canais. Novamente, o ponto passou a ser a conveniência do cliente, né? Como é co-criado e coproduzido em muitos aspectos, o cliente às vezes está na praia olhando algo no telefone, especificando itens de customização. Abandona isso num carrinho, acaba indo no shopping almoçar após a praia e olha na loja aquele item e muda a customização que queria. Termina de fazer o pedido, faz a compra online e avisa que quer retirar na loja. E descobre que está disponível em D+1. No dia seguinte, conversa com o gerente fala, não, mas eu tenho o produto aqui, e ele via sistema entrega na hora para o cliente que já estava na loja. Isso tudo é possível. Então qual ponto? É o ponto de vista do cliente, de novo. É a perspectiva dele que importa mais. De novo, a gente está generalizando, né, Eustáquio? Sim, e a tecnologia cria toda essa possibilidade de adaptação. E tudo depende das limitações do produto, do serviço, do que se compra, do quando se compra. Mas a magia para os profissionais de marketing hoje são as possibilidades de formulação que se tem. Eu posso, literalmente, desenvolver produto, preço, prazo, promoção, com um conjunto de recursos muito maior, com acesso a informações e interações muito mais aprofundadas, tendo feedbacks muito mais imediatos e ir corrigindo isso no trajeto. O marketing deixou de ser faz e avalia para ser um role playing game, né? Você vai fazendo e avaliando simultaneamente. E isso dá muito mais trabalho, é muito mais rico e cria esses dashboards, esses indicadores tantos que se usa hoje para avaliar a ação de marketing. Mas veja bem, no aspecto que você falou com o Omnichannel, né? O Omnichannel, a possibilidade de vários canais, mas a questão da mobilidade urbana, a questão da dificuldade de deslocamento, principalmente nos adensamentos urbanos maiores, como as grandes cidades, isso não tá recolocando o reposicionamento da antiga loja, não? A função da antiga loja? Olha, eu não sei... O varejo de rua, como conhecemos. Eu não sei se eu culparia tanto só a mobilidade. A mobilidade é um fator que reposiciona o varejo. Vamos colocar nome nisso, né? As pessoas estarem diminuindo a frequência de ir às lojas,
as pessoas estarem mudando o local de trabalho, é o home office, é o e-commerce entrando em tela. Mas o que eu acho assim, a mobilidade urbana é um dos problemas, mas a gente também tem muito mais coisa para fazer. A gente tem outras coisas para fazer e a conveniência do cliente passa a ser um item principal. Ok. Vamos colocar assim, o deslocamento ele é um impeditivo, uma barreira. Ele é uma barreira para o acesso de compra. Ok, mas na verdade a possibilidade de eu estar na praia, de eu estar dormindo, de eu estar em casa ou na piscina do prédio e continuar comprando, ela é muito mais conveniente. Sim. Mesmo que eu pudesse ir até a loja. Mesmo que as ruas estivessem totalmente vazias. O que a gente vê... O tempo despendido. O tempo despendido. Eu tenho a mesma quantidade de horas para muito mais coisa para fazer. Tem muito mais livro para ler, muito mais filme para ver. Sua atenção é mais reclamada. Muito mais lugares para descobrir, muito mais pessoas para conversar e 24 horas no dia. Então esse aproveitamento a conveniência do cliente volta para a tela. Mas isso gera algo mágico que a gente devagarzinho foi observando em grandes marcas como a Nike, como a Apple, que é a transformação dos seus pontos de venda em ponto de experiência do cliente. São enormes showrooms que tentam colocar cada vez mais a realidade do uso e da compra. Existem lojas de departamento americanas assim, que vendem material de camping, que vendem material outdoor, que eles são espaços abertos em que você vai lá e testa, em que capa de chuva tem água caindo, você veste para ver como isola. Essa riqueza do ponto de venda é que vai transformar o PDV num ponto de experiência. O cliente vai até lá para formar uma opinião, para ter certeza do uso, para ver a adequação do produto, não necessariamente para ter as especificações técnicas. Isso está dando muito mais trabalho para o vendedor, né? Porque quase todo mundo que entra na loja já viu toda a ficha técnica do produto antes. E discute, inclusive, com o vendedor. Ele está indo trocar uma ideia com o vendedor e não perguntar qual a numeração. Ele está indo ver com o vendedor quais os cases que ele já teve, que outros clientes experimentaram, que histórias o vendedor tem para contar daquele produto, ou como o vendedor pode ajudá-lo a concatenar o uso daquele produto com o que ele já tem em casa. Isso é um ponto de experiência muito mais do que apresentar um produto. Está embutido um componente interessante que é uma necessidade consciente de interação. Mas isso é assunto para o programa de amanhã. Hoje a presença do professor e consultor Eurípides Pedrinha Filho, e nós damos sequência a essa conversa na nossa edição de amanhã. Até já.